João Márcio, da dupla João Márcio Fabiano, já está aqui em nossos estúdios, porque tem um vídeo sendo viralizado, inclusive algumas informações falsas na internet a respeito que a dupla estaria nesse ônibus, a respeito do que teria acontecido no acidente. Então, deixa eu falar do acidente que aconteceu na 369, em que o motorista de um Celta invadiu a pista contrária e acertou em cheio o ônibus da dupla João Márcio Fabiano. O motorista do Celta não resistiu. A gente tem essa reportagem e, na sequência, o João Márcio vai estar aqui no estúdio explicando de quem é o ônibus, como funciona. Parece que a gente tem imagem ao vivo do ônibus também. Maior e melhor cobertura, o acidente antes de tudo, na tela do Tribuna. Da frente do Celta não sobrou praticamente nada, apenas um monte de ferro retorcido. O motorista, identificado como Tiago Rodrigues Ramos, de 38 anos, morreu na hora. O corpo foi levado para o IML de Jacarezinho. As marcas no asfalto retratam que um dos condutores ainda tentou evitar a batida. A dupla londrinense João Márcio e Fabiano não estava no ônibus. O veículo seguia para a manutenção. O acidente aconteceu aqui na BR-369, em Andirá. Apenas o motorista estava no ônibus e contou aos policiais que o condutor do carro invadiu a pista contrária e bateu de frente, de forma violenta. Vocês viram ali que o estrago foi muito grande. Foi mais ou menos meia hora só para a gente conseguir retirar o corpo da pessoa que estava dirigindo o Celta de dentro do veículo. O ônibus não teve culpa no acidente, ele estava transitando de forma normal. O veículo que invadiu a faixa contrária. Foi, infelizmente, um óbito. Nós estamos vendo que o clima aqui está bastante ruim para se trafegar. É necessário muito cuidado, tem bastante neblina, tem que reduzir a velocidade, porque senão acidentes graves como este vão continuar acontecendo. Acidente gravíssimo, não se sabe ao certo o que teria acontecido no Celta para que ele acabou acertando a frente do ônibus João Márcio Fabiano. E aí muito começou a se questionar, até porque o Brasil, após o ônibus do Conrado Alexandro, tantos artistas que se partiram para outra, né, em função da estrada, literalmente a estrada que vocês há anos pegam. Todo mundo acordou assustado aqui em Londrina, principalmente pelo carinho que todos têm por João Márcio Fabiano. Há quase 30 anos de carreira, estava conversando com o João Márcio aqui. Então, antes de tudo, não tinha ninguém da banda, né, neste ônibus, João Márcio? Isso, na verdade, Macedão, obrigado pelo espaço, para a gente poder estar esclarecendo. O rapaz que veio a óbito, a gente gostaria de dizer aqui dos nossos sentimentos a toda a família, né, primeiramente, que é mais uma vida perdida aí. Acredita-se que seja, né, por ele ter invadido da forma que foi, uma forma de suicídio, talvez não seja isso, mas à primeira vista seja isso, e é um mal que a gente sofre hoje no mundo, né? Mas não tinha ninguém, a não ser o motorista, que é um grande amigo nosso, mas é da empresa de turismo que serve a gente como locação esse ônibus, que é o Denis, que estava dirigindo o ônibus. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, e não tinha ninguém da equipe também. O ônibus é da América Tour, do nosso amigo Jefinho. Tá tudo certo, todo aparato já está sendo feito lá para a família, enfim. Então, deixar esclarecido aqui, porque a galera, madrugada toda, mandando mensagem com a preocupação. Isso é importante. Os blogs sertanejos e obrigado pelo espaço de estar. Eu fiz questão de chamar o João Márcio Fabiano Gotti, foi convidado, está em viagem, não pôde vir, mas justamente por isso, porque diante de tantos acontecimentos, recentemente falamos com Conrado Alexandre, na Marília. estrada, uma tragédia, Marília na aviação. Se puxar um pouco mais para trás, próprio Cristiano Araújo, gente, que também foi na estrada, foi num carro, mas são cantores que o Brasil ama e, de repente, se vão simplesmente por um acidente de trânsito. E isso assusta a todos. Quando eu acordei, primeira coisa, falei, como é que está a situação? Como é que estão as coisas? Daí falaram, olha, infelizmente o Celta invadiu a contramão, o ônibus estava correto, o tacógrafo marcou na velocidade que tinha que estar. Então, assim, por parte do ônibus, da equipe, da empresa, tudo certo. Infelizmente, uma vida foi ceifada no trânsito, mais uma do Tiago. Nós desejamos as condolências, mas a gente precisa trazer informação. Então, fiz questão de convidar a dupla. João Márcio está aqui, representando o Fabiano também, para tranquilizar a todos que gostam da dupla e também deixar claro que está tudo certo, pelo menos dentro do possível. Infelizmente,
um acidente, o Celta invadiu a contramão. Motorista até, não sei se já chegou a conversar com ele, mas não teve tempo nenhum de reação, estava neblina no momento, ele só viu o carro entrar. Imagina, cara, você fica imaginando o Denis nessa hora, porque o ônibus, você vê, o carro entrou do lado de lá, onde não tinha ninguém, né? Ainda bem, senão poderia ser até 2 vidas aí, né? Infelizmente, o rapaz foi embora, a gente sente muito por isso. Poderia ser maior a tragédia. Mas a estrada a gente está sujeito, né, Macedão, a isso. A gente já está, como você disse, há 26 anos na estrada. Eu há 32, que eu venho de banda de baile desde 90. Então já passamos muita coisa na estrada, muita coisa perigosa, e a gente não deseja isso para ninguém, nem de forma indireta, como foi hoje. João Márcio, esse ônibus de vocês, você estava me falando que ele é locado, vocês têm a parceria com o pessoal, mas é um ônibus que vocês usam para fazer show, para viajar. Isso. Quando vocês viajam, tem alguém que senta ali na frente, que eu sei que às vezes os cantores gostam de ir vendo um pouco a estrada, o pessoal senta. Onde é que você fica no ônibus? Vocês têm já o lugarzinho definido vocês? Cara, eu tenho. Eu fico pro lado direito, atrás do motorista. O Fabiano já fica pro outro lado. Ali na frente, passou de 1.000 quilômetros, precisa de 2 motoristas, não sei se é essa quilometragem. Aí tem um banquinho ali com cinto de segurança, tudo, que vai ali sempre um outro motorista. Às vezes ele vai para o fundo para dormir, mas a maioria das vezes vai ali conversando. Poderia ter um outro ali, um segundo motorista também. Assusta, né? A Deus o livre, cara. Você estava me falando que você até tem um pouco de fobia com relação... Eu tenho síndrome do pânico e isso aqui é o gatilho para mim, assim. A morte da Marília, do Alexandro, me ataca demais. Eu vou ficar vendo assim, eu já vou passando mal já. Não, vou até pedir, vamos pedir para a nossa produção tirar as imagens. João Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco, esclarecendo. Eu sei que é um dia difícil para você, muito atribulado. Você falou que mal dormiu, porque as pessoas realmente, com o carinho que tem para com a dupla, ligando a todo momento, exatamente, né? Então está aqui, gente, no programa de maior audiência da nossa região, a gente está afirmando com a dupla. Está tudo bem, graças a Deus. Infelizmente o Thiago se foi, precisamos analisar as causas do acidente. Não sabemos se ele dormiu, se foi intencional, exatamente, o que aconteceu, isso a investigação vai fazer. Morte súbita, né? Não dá para saber. Com o ônibus estava tudo certo. Inclusive eu vou dar sequência na história do ônibus, mas como você falou que não gosta de ver essas imagens, vou te agradecer e vou te liberar para você ficar tranquilo. Macedão, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Amém, força. E ao carinho do público. Força. Obrigado, viu? Força para a dupla, um abraço. Valeu. Tamo junto. Obrigado. João Márcio, da dupla João Márcio Fabiano, aqui em nossos estúdios. Eu tenho imagens ao vivo. A gente está no local em que o ônibus foi levado. Já eu vou conversar com o Cabeção. Olha o estado que ficou esse ônibus, gente. Meu Deus do céu. E aí o Cabeção também vai conversar com o proprietário da empresa que aluga o ônibus para a dupla, para a gente deixar tudo esclarecido. É a nossa intenção, é um jornalismo sério da Rede Massa do Macedão. Nós temos nosso jeitão, que eu sempre falo que é bagunçado, mas sempre com bastante seriedade quando o assunto é sério e a notícia precisa ser dada como ela realmente é. Então, já eu volto com o Cabeção em apenas 1 minuto. Massa continua a me dar imagens ao vivo, porque o Cabeção está com o proprietário da empresa e, claro, com o ônibus que se envolveu neste acidente, infelizmente fatal, na madrugada de ontem. Aliás, no início da noite de ontem. Cabeção, é com você, meu filho. Por volta das 9h30 da noite o acidente, Macedo. A gente tem para começar, para mostrar para você, Macedo, para quem está em casa, aqui ó, registro da ANTT, tá tudo aqui do lado, registro no DR Paraná, tá tudo aqui, numeração, tudo certinho, pode checar. Agora, parte mais danificada, Marcelo, da parte direita, né, frontal direita aqui, com para-brisa, com a frente, dá para ver chassi. Por Deus mesmo, viu? Por Deus, tá até a medalhinha aqui, a fé da rapaziada aqui também é forte, né? Tá até a medalhinha aqui para garantir que realmente, né, o pessoal de fé, o pessoal da equipe do Jefferson e do Denis aqui. A preocupação era justamente a presença do João Márcio e do Fabiano no ônibus e toda a equipe com vocês ali, Jefferson. Falaram que você estava dirigindo. Como é que é a história toda partindo de você, proprietário dessa empresa? Boa tarde. Boa tarde. Então, na data de ontem, eu precisava de 2 ônibus para São Paulo. Mandei os 2 ônibus para São Paulo. No decorrer do caminho ali para frente de Andirá, um ônibus meu veio a quebrar, né? Precisando de um socorro, como eu tenho esse veículo que é locado, feito contrato para João Márcio Fabiano. Como a gente não tem KM de garantia, o carro estando liberado pela dupla, eu posso estar fazendo viagem com ele, porque ele é cadastrado da NTT, conforme a NTT pede. Aí eu precisei pedir para o motorista levar o ônibus para socorrer o pessoal que estava com outro ônibus meu quebrado na estrada. E aí no caminho o motorista Denis foi e acabou que
num determinado trecho chegando em Andirá, né, ele em velocidade de via, cruzou o veículo na frente dele, invadiu a mão dele, vindo colidir de frente com o meu ônibus. E foi isso aí que aconteceu, que ele relatou, né, na hora pra gente. Então o carro, na verdade, não tinha ninguém, não estava para dupla, estava vazio, indo socorrer um ônibus meu que tinha tido uma pane mecânica também na estrada. Macedão, Jefferson tá te ouvindo, acompanhou também o papo que você teve aí com o João Márcio no estúdio. E se você quiser posteriormente, também tem o Denis, o motorista também está aqui no barracão, viu, Macedo? Com certeza, Cabeção. Eu acho importantíssimo o Denis falar também, até porque foi um susto muito grande e tudo que a gente apurou até agora, a ausência de culpa alguma do motorista, que pelo contrário, até pelo tacógrafo ali que foi registrado pela própria autoridade policial, que no caso foi o próprio Santão que foi até o local, mostrou que estava tudo certo. Tudo certo, e é por isso que a gente faz esse jornalismo sério. A gente lamenta a morte porque é uma família hoje que chora do Thiago Rodrigues. Mas ao mesmo tempo a gente tem que enaltecer o trabalho de bons profissionais como o do Denis e o próprio Jefferson, que pelo que nossa equipe levantou, totalmente correta a sua empresa, uma empresa de um trabalhador realmente que segue esse Brasilzão afora, indo e vindo, levando pessoas, cantores. Então é importante a gente frisar a seriedade do seu trabalho. Como é que foi o primeiro momento? Foi o próprio Denis que te ligou? Como é que foi o primeiro momento que você ficou sabendo desse acidente? Sim, foi o próprio Denis no momento, né? Ele entrou em contato comigo. Eu tinha acabado de chegar em minha residência e na hora que ele questionou ali que houve um acidente, perguntei como ele estava, se tinha vítima. Quando ele falou que tinha o óbito do rapaz, eu já fiquei chateado porque é uma vida, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? A empresa eu e minha esposa ficou muito chateado com o que aconteceu. A gente não sabe o que passou na cabeça do menino, se ele perdeu o controle do carro, o que veio acontecer, né? E daí começou toda essa preocupação, porque tinha uma vida ali, né? E daí o Denis estava todo momento tranquilo, consciente, né? Foi me passando informações. E aí, já de prontidão, eu pedi para um outro funcionário da empresa, junto com o meu filho, já se deslocar para o local, para poder dar todo o suporte para o Denis e acompanhar lá de perto o que estava acontecendo. Entendi, Jefferson. Muito obrigado pela entrevista, por permitir que nós mostrássemos essas imagens ao povo, que primeiro se preocupa muito com a dupla e diante de tantos acidentes que acontecem na estrada, com tantos cantores amados pelo país, a gente precisa mostrar os bastidores de como funciona esse transporte, de como é isso. Cabeção, eu vou te pedir um minuto, eu vou pedir para você falar com o Denis, se possível, ali no local onde ele estava na data de ontem, justamente para relatar o que aconteceu e a gente saber o que aconteceu com esse condutor. Eu vou te dar um minuto e o Cabeção já volta então com a entrevista com o Denis. Se possível, ainda dentro desse ônibus, a gente trazer o relato do motorista que estava ali, acompanhou e, segundo a própria polícia, estava certo. O Celta veio pela contramão, bastante neblina, ele se deparou com um acidente que ele não pôde fazer absolutamente nada. E ao descer do ônibus, uma imagem trágica. Em um minuto. O Cabeção, porque agora a gente vai conversar com exclusividade com o motorista. O Denis, que se deparou com talvez a pior cena da vida dele, fazendo o seu ofício, o que mais ama, que é dirigir esse ônibus pelo Brasil afora. Cabeção. Denis está te ouvindo também, vou só fazer uma pergunta para abrir e até para quem está em casa sentir como é que ficou a frente. Ó. Essa parte direita aqui onde eu estou, ela está toda prensada, toda comprimida e o gordinho quase não coube aqui, viu, Macedão? Para você ter ideia, para subir foi uma dificuldade tremenda. Parte da porta aqui também que foi totalmente danificada. Até a gente conversava com o Jefferson, o prejuízo passa dos R$70 mil, né? E ele até frisou que segunda-feira, ontem mesmo, né, ligou para conferir se estava tudo certo com o seguro e tudo mais. Agora, você viu, você estava na boleia, você estava na estrada, KM 40 da 369, uma rodovia movimentada aqui do norte do estado, de repente vem um carro na tua direção. Qual foi a reação, Denis? A reação ela é muito... Você tem que ser muito ágil. É por isso que também quando a gente vamos fazer o transporte, curso coletivo, a gente tem muito sobre a direção defensiva também. E como é muito rápido, você não tem muita escolha. É uma pista simples, não é duplicada. Então o fator de você tirar o ônibus para o lado, nem sempre você vai salvar a vida, você pode pegar mais vidas em risco. No momento que esse carro,
em torno de uns 100 metros de distância, eu vi que ele se posicionou na minha pista, ao contrário. Eu pensei, acostamento ou pista esquerda? Pista esquerda tinha mais um carro vindo, uma caminhonete. Então eu tirei o que deu, tanto é que eu livrei o meu lado aqui, onde tem os pedais, parte elétrica, que poderia também ocasionar fogo, né? E limpei, não de uma forma brusca também, porque é um veículo pesado, e de uma forma que você puxa o ônibus também, numa dessa ele poderia tombar, né, rabiar na pista e causar mais vítimas. Foi o possível que eu fiz, tanto é que o carro veio parar aqui do lado direito do ônibus, né? Mas não tem muito o que fazer, é algo rápido também. O carro veio mesmo em direção ao ônibus, eu não percebi uma perca de controle e também não tinha ultrapassagem. E para salientar também, nesse trecho não havia neblina, não nesse momento. Depois sim, algumas horas, porque ficou um bom tempo na pista, veio a neblina também. Macedão, tá na tua escuta. Perfeito, Denis. É importante, nada melhor que o relato de quem estava lá, porque quando até a nossa equipe chegou ao local, realmente havia bastante neblina e por isso que o repórter acabou anunciando isso. Então está aqui o Denis falando, não tinha neblina, ele teve tempo hábil, em uma fração de segundos, de tentar desviar e está tendo um relato aqui, talvez um sobrevivente que conseguiu salvar a própria vida, porque é uma ação de poucos segundos. Mas se você talvez não tivesse tomado aqui, você nem estaria me dando essa entrevista hoje, né, Denis? Exatamente. Inclusive também, tudo o que você faz no momento de reação pode ser o que acontece logo em seguida. Inclusive a frenagem não, o arrastar do carro foi em torno de 60 metros. É um percurso longo até parar, mas numa dessa, não pisar no freio bruscamente também, como o ônibus possui suspensão a ar, e o carro debaixo do ar, eu prensaria mais esse carro debaixo do ônibus também, quebraria a barra de direção, estouraria um balão e também, mais uma vez, poderia tombar também. Tanto é que o carro ficou poucos centímetros do pneu dianteiro da frente também. Meu Deus do céu. Meu amigo, descansa, que Papai do Céu acompanhe você e sua família. Vai continuar dirigindo depois dessa, né? Não vai desistir da profissão, meu querido. Ah, não, com certeza. A gente, quando faz as coisas por amor, é assim mesmo. Inclusive, a gente tem uma frase que a gente usa na nossa empresa também, que é quem nos protege nunca dorme. É da mesma forma que a gente também. Cabeção, obrigado pela condução aí da entrevista. Cabeção fez um esforço tremendo, rapaz, ali para entrar justamente na cabine do ônibus, tentando trazer o melhor trecho da entrevista para a gente explicar o que aconteceu. Obrigado mais uma vez. Descanse, Denis, o pessoal da empresa, o Jefferson também, João Márcio, que já esteve aqui na maior e melhor cobertura. Repito, gente, lamento muito pelo Tiago e pelos familiares dele, que perdeu a vida, teve a vida ceifada num trânsito. Não sabemos ao certo se o Tiago teve um mal súbito, se estava cansado, se teve a intenção realmente de fazer isso, mas é uma vida que foi ceifada. Então fica também nosso respeito da família Tribuna aos familiares do Tiago Rodrigues, a família Rodrigues. Fica aqui o registro, o Tribuna segue com outras notícias. Obrigado, Cabeção. Ei, Redzada, o que vocês vão fazer agora? Não saia desse canal não. Aproveite, fique aqui mesmo e veja nossos vídeos anteriores. Tamo junto! É nóis!